Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo Futebol. Esta é a nossa série especial onde contamos a história dos grandes clubes do futebol brasileiro. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar na trajetória de um dos clubes mais tradicionais do Brasil, o Vasco da Gama. Mas antes de começarmos a contar a história desse gigante do futebol brasileiro, peço humildemente que se inscreva no nosso canal e, se puder, deixe seu like e ative as notificações, que será de grande ajuda. Então agora vamos para o vídeo. O Clube de Regatas Vasco da Gama, juntamente ao Botafogo, Flamengo e Fluminense, forma o grupo dos grandes do futebol carioca. Foi fundado em 21 de agosto de 1898, por um grupo de remadores da cidade do Rio de Janeiro. Seu nome homenageia o navegador português Vasco da Gama, que em 1498 descobriu o caminho marítimo para as Índias. A Cruz de Malta, principal símbolo do clube, tem uma forte influência religiosa, representando a Ordem Militar de Cristo, que possuía uma missão tanto guerreira quanto espiritual. As cores do Vasco também têm um significado especial. O preto simboliza os mares desconhecidos do Oriente, enquanto o branco da faixa diagonal representa a rota descoberta pelo almirante, simbolizando também a pureza e a esperança de suas conquistas. O primeiro uniforme oficial do Vasco era completamente preto, sem a tradicional faixa diagonal. Apenas em 1920, o clube adotou o icônico uniforme com a faixa branca cruzando o peito, tornando-se uma das camisas mais emblemáticas do futebol mundial. O segundo uniforme é predominantemente branco com a faixa preta, mantendo o mesmo design icônico. Além disso, o clube já utilizou uniformes alternativos, incluindo versões comemorativas e até modelos inspirados na Cruz de Cristo. O Vasco inicialmente foi criado como um clube voltado para as regatas, mas em 1915 teve uma grande mudança, quando se incorporou ao Lusitânia Futebol Clube, criando assim o seu departamento de futebol. Em 1916, fez sua estreia na terceira divisão carioca, sendo derrotado por 10-1 pelo Paladino Futebol Clube. O clube cresceu rapidamente. Em 1922, conquistou a Série B do Campeonato Carioca, seu primeiro título. No ano seguinte, em sua estreia na elite, sagrou-se campeão estadual pela Liga Metropolitana de Desportos Terrestres. O time, conhecido como Camisas Negras, tinha uma campanha dominante. A ascensão do Vasco incomodou os clubes da época, que fundaram a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, AMEA. O Vasco foi impedido de se filiar, a menos que excluísse 12 jogadores, sob a alegação de que tinham profissões duvidosas. O clube se recusou a aceitar a imposição, e em 1924, enviou a icônica resposta histórica, recusando-se a abrir mão de seus atletas. Esse ato se tornou um marco na luta contra o racismo no futebol brasileiro. Mesmo afastado da AMEA, o Vasco venceu invicto o Campeonato Carioca de 1924. E em 1925, foi aceito de volta e retomou sua caminhada vitoriosa. 2 anos depois, inaugurou o Estádio de São Januário, à época o maior estádio das Américas. Nos anos 30, o Vasco consolidou sua força, vencendo vários campeonatos cariocas. Em 1940, formou uma das maiores equipes da história do clube, o Expresso da Vitória, liderado por Ademir de Menezes e Barbosa. Esse time conquistou 5 campeonatos estaduais e o Campeonato Sul-Americano de Campeões de 1948, precursor da Copa Libertadores. Nos anos 50, o Vasco participou da Copa Rio e venceu a primeira edição do Torneio de Paris, derrotando o poderoso Real Madrid na final. Além disso, conquistou títulos estaduais e consolidou sua posição como uma das grandes forças do futebol brasileiro. A década de 1960 foi marcada por crises políticas e resultados irregulares, com destaque apenas para o Torneio Rio-São Paulo conquistado em 1966. O ressurgimento veio nos anos 70, com o surgimento de Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do clube, e a conquista do Campeonato Brasileiro de 1974. O Vasco também participou da Libertadores de 1975, mas não avançou da fase de grupos. Nos anos 80, o Vasco revelou talentos como Romário e conquistou mais um Campeonato Brasileiro em 1989. Na década de 1990, os anos dourados,
o clube viveu um de seus melhores momentos, vencendo o Brasileirão de 1997, a Libertadores de 1998, a Copa Mercosul de 2000 e a Copa João Havelange, Campeonato Brasileiro, também em 2000. A chegada dos anos 2000 trouxe altos e baixos. Em 2001, Eurico Miranda assumiu a presidência, e o clube entrou em uma crise política e financeira. Em 2008, o Vasco foi rebaixado pela primeira vez para a Série B, mas voltou em 2009 com o título da Segundona. O grande momento da década veio em 2011, com a conquista da Copa do Brasil. No entanto, o Vasco voltou a sofrer com dificuldades financeiras e novos rebaixamentos que aconteceram em 2013, 2015 e 2020. Apesar das crises, o clube ainda conseguiu momentos de brilho, como o bicampeonato carioca em 2015 e 2016. O escudo do Vasco passou por várias mudanças desde sua fundação em 1899. Inicialmente, era uma caravela em um brasão redondo, mas em 1903, ganhou o fundo negro, as iniciais do clube e 6 cruzes de Cristo. Na década de 20, adotou o formato atual, com as iniciais CRVG, a caravela e a cruz estampada nas velas, simbolizando a Ordem Militar de Cristo. O primeiro mascote do Vasco foi o almirante criado pelo argentino Lorenzo Molas em homenagem a Vasco da Gama. Inicialmente retratado como um português gordo e bigodudo, com o tempo, ganhou diferentes versões, incluindo o almirante Pistola e o Bacalhau, criado na década de 60. Outro mascote popular foi o Dom Corvo, idealizado por Otelo Caçador. A torcida do Vasco é uma das maiores do Brasil, variando entre a 4ª e 5ª posição nos rankings nacionais, junto com o Palmeiras. O Vasco também conta com diversas torcidas organizadas espalhadas pelo Brasil e no exterior, sendo a Força Jovem a maior delas, seguida por outras como Ira Jovem, Torcida Arrasta e Mancha Negra. Os principais ídolos do clube são: Roberto Dinamite. É o principal ídolo do clube, com mais de 700 gols, é também o maior artilheiro vascaíno, levou o time a diversas conquistas, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1974. Romário. O baixinho brilhou no Vasco em diversas passagens, com muitos gols e títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro de 2000. Juninho Pernambucano. É lembrado por suas cobranças de falta e por sua liderança, foi peça fundamental na conquista da Libertadores de 1998, sendo idolatrado até hoje. Edmundo. O animal foi um dos maiores atacantes do Vasco nos anos de 1990, com sua personalidade forte e muitos gols, ajudou o clube a conquistar o Brasileirão de 1997. Carlos Germano. Foi o goleiro que mais vestiu a camisa do Vasco, sua liderança e defesas importantes o tornaram um ídolo, especialmente durante a conquista da Libertadores de 1998. Barbosa. Foi um dos maiores goleiros da história do Cruz Maltino, atuou entre os anos de 1940 e 1950, sendo peça-chave nas conquistas do Expresso da Vitória. Felipe. Foi um dos jogadores mais habilidosos que passou pelo Vasco, com sua técnica refinada, foi um dos grandes nomes do time na conquista do Brasileiro de 2000. Bellini. Capitão da seleção brasileira na Copa de 1958, também é um dos maiores ídolos do Vasco. Ademir de Menezes. Foi um dos maiores artilheiros da história do Vasco, jogou no clube nas décadas de 1940 e 1950, sendo ídolo por sua capacidade de marcar gols em momentos decisivos. Pedrinho. Revelado pelo Vasco, foi um dos grandes jogadores do clube nos anos de 1990, com sua habilidade e gols, ajudou o clube a conquistar títulos importantes. Atualmente, Pedrinho é o presidente do Vasco. O clube possui grandes rivalidades no futebol brasileiro, com destaque para 3 clássicos históricos. Clássico dos Milhões. O duelo contra o Flamengo é o maior clássico do Rio de Janeiro e um dos mais importantes do mundo. Clássico dos Gigantes. A rivalidade com o Fluminense começou nos anos de 1920, marcada por diferenças sociais, já que o Fluminense era ligado à aristocracia e o Vasco representava a inclusão racial no esporte. Clássico da Amizade. O duelo com o Botafogo recebeu esse nome por ser historicamente um duelo menos tenso entre as torcidas. O Vasco da Gama possui um histórico vitorioso no futebol,
com títulos em diversas competições nacionais e internacionais. Seus principais troféus são: internacionais. Torneio de Paris em 1957. Torneio Octogonal Rivadavia Correia Meyer em 1953. Continentais. Campeonato Sul-Americano de Campeões em 1948. Copa Libertadores de 1998. Copa Mercosul de 2000. Nacionais. 4 campeonatos brasileiros em 1974, 1989, 1997 e 2000. Uma Copa do Brasil em 2011. Uma Série B em 2009. Interestaduais. 3 torneios Rio-São Paulo em 1958, 1966 e 1999. Torneio João Avelange de 1993. Estaduais. 24 campeonatos cariocas e diversos títulos de Taça Guanabara e Taça Rio. Outros feitos. Maior invencibilidade internacional do futebol brasileiro sendo 34 jogos invictos entre 1949 e 1954, e líder do ranking mundial da IFFHS em dezembro de 2000. Com um total de 62 títulos principais, o Vasco é um dos clubes mais vencedores do Brasil e da América do Sul. Atualmente, o Vasco busca sua reestruturação com o apoio da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, administrada pelo Grupo 777 Partners. A esperança da torcida é que o clube retome o caminho das glórias e volte a brilhar no cenário nacional e internacional. A história do Vasco da Gama é repleta de desafios, conquistas e momentos inesquecíveis. O gigante da colina sempre se destacou pela sua luta dentro e fora de campo. E esse foi o vídeo de hoje. No próximo episódio, vamos falar sobre outro gigante do futebol. Algum palpite? Deixe nos comentários. E se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!